Olá, meu nome é Vinícius Henrique de Mello e nós vamos apresentar o trabalho feito por mim e pelo João Vitor Martinelli. O nosso tema foi eficiência energética em ar comprimido. O ar comprimido é amplamente utilizado nas indústrias para diversas aplicações, que estão entre elas o acionamento de pistões pneumáticos, válvulas pneumáticas, transporte de materiais, resfriamento de máquinas e processos, sopro de pré-fórmulas e garrafas, prensas e entre outros. O custo de energia elétrica em uma planta fábrica pode chegar a 50% dos custos totais, que desse montante o consumo de energia elétrica dos compressores pode chegar a 40% do consumo total. Nessas condições, representa 20% do consumo total. Nosso trabalho tem como objetivo a redução do consumo e a otimização do sistema. E a nossa metodologia utilizada foi fundamental os conceitos utilizados durante o desenvolvimento deste trabalho. Foi feita uma pesquisa exploratória, onde foi feito um levantamento do problema, de forma a aumentar a familiaridade com ele e hipóteses mais precisas. Agora, o desenvolvimento, eu vou falar um pouco sobre a aplicação do ar comprimido. Como eu disse já no início, na introdução, o ar comprimido ele é muito utilizado em acionamento de pistões, válvulas pneumáticas, transporte de materiais e nos sistemas onde ele é utilizado, ele pode ter diferentes pressões, que vai de acordo com a necessidade do processo, que variam de 0,1 até 40 bar. Porém, a faixa de pressão mais utilizada no processo de produção dessa indústria é de 6 a 8 bar. Na estrutura do sistema de ar comprimido, eu vou utilizar o esquema oferecido pela Kaiser, que é uma fabricante de compressores. Vamos começar pelo compressor, que é o equipamento responsável pela compressão de ar do sistema. Ele capta o ar da atmosfera e eleva sua pressão, de acordo com o dimensionamento da fabricação. Aí, logo em seguida, vem o pulmão de ar, que a sua função é armazenar o ar comprimido na pressão. Aí ele fornece o volume de ar para o sistema em momentos de pico de consumo e realiza a estabilização da pressão do sistema. Aí tem o secador de ar. A sua função é chegar no ponto de orvalho do ar, condensando a água do ar e reduzindo a umidade. Aí a seguir vem o filtro. O filtro ele capta impurezas do ar, além de partículas de óleo e água, e varia de modelos de acordo com o tamanho das partículas permitidas no sistema. E por último vem o tratamento de condensado. O sistema de tratamento dos condensados é onde é destinado tudo que o filtro capta, todas as partículas que foram filtradas vão para o tratamento de condensado. Vou falar agora um pouco sobre o site da empresa avaliada. Ela está localizada na região de Campinas, fabricando diversos produtos químicos e é composta por vários galpões, e cada um deles com um processo de produção específico. Bom, esse estudo de caso foi realizado com um levantamento inicial de todo o Parque Fabril, né? Então, nessa planta a gente identifica 7 unidades produtivas distintas. Então, nós tivemos que realizar todo um equipamento, todo um levantamento de aproximadamente 36 compressores que existem em cada planta.
E o objetivo nosso foi identificar quais são as oportunidades que a gente tinha em relação à geração, consumo e pressão de trabalho do sistema como um todo, né? Então, o nosso objetivo aqui não é falar só simplesmente que existe essas perdas, mas sim também propor alguma solução até com a tecnologia já existente das plantas. Então, nesse caso, dessa tabela em questão, a gente identificou quais eram as perdas por vazamento de ar comprimido de cada uma das unidades. Então, a gente vê ali que no processo de fabricação de sabão e a UP8 ali, que são plantas contínuas, né, que fabricam matéria-prima para todas as outras UPs, né, unidades produtivas, a gente identificou uma quantidade de 40% de vazamento de ar comprimido. Então, com isso, a gente multiplicou pelo número de horas rodada no mês, então o volume de ar instantâneo, o volume de ar mês, qual que é o quilowatt por metro cúbico, então qual que é o consumo de ar de energia elétrica por metro cúbico de cada um desses setores, pegando qual é os modelos dos equipamentos, qual que é a pressão de trabalho, qual que é a vazão nominal dos equipamentos e qual que é a potência instalada de cada um dos equipamentos. E aí, com isso, tendo o volume e o quanto a gente consome de energia por metro cúbico, a gente fez uma multiplicação simples aqui para achar qual que é o consumo de energia elétrica que a gente está desperdiçando jogando esse ar para a atmosfera, que é um volume de ar que a gente está gerando e não está agregando valor nenhum ao produto final, porque a gente capta o ar da atmosfera, tem todo um trabalho para comprimir ele para ele voltar para a atmosfera, vamos dizer assim. E aí o tempo de operação dele em carga é 87% do tempo, que a gente utilizou também esse valor, para eu não utilizar que 100% do tempo eu estou gerando ar, porque o tempo que ele está trabalhando em alívio, o compressor não está gerando trabalho, então ele não está gerando esse volume de ar. E aí as horas consideradas no mês foi 576 horas e um custo final dos vazamentos, considerando uma tarifa de 31 centavos, nesse setor específico é de R$ 6.952,04, né? Então, quando a gente analisa todos os setores aqui, a gente vê como o setor mais crítico em percentual de vazamento de ar comprimido a UP1 e o P8. Porém, quando a gente vai analisar nos números, até por uma questão de volume de ar gerado no mês, a UP9 e a UP3 são líderes de vazamento de ar comprimido, porque eles têm um parque fabril de equipamentos muito maiores. Então, isso, mesmo com um percentual menor de vazamento, eu tenho um impacto muito maior. Então, só com a questão de vazamentos de ar, a gente identifica aí um potencial de R$ 61.975 reais e 68 centavos durante o mês, né? E pode passar, Vini. Quando a gente olha a questão de perdas de trabalho em alívio, até para equalizar a informação, né? Existem basicamente 3 tecnologias de compressão de ar comprimido, né? Basicamente as mais usuais, né? Então, existe o compressor carga e alívio, existe compressor com inversor de frequência e existe compressor centrífugo com válvulas blow-off, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um compressor carga e alívio, ou ele está fornecendo 100% da vazão nominal dele, ou ele está fornecendo 0% da vazão nominal. Então, e no momento que ele está fornecendo 0% da vazão nominal, ele ainda tem um consumo de mais ou menos 30% a 40% da potência nominal dele. Então, o que acontece? Quando ele entra em alívio, ele não está gerando ar para o meu sistema e, mesmo assim, ele está consumindo energia elétrica esperando que a faixa de pressão caia de novo e ele entre em carga até atingir a pressão setada. Então, nessas fábricas aqui, a gente pôde avaliar que, por exemplo, a UP2 e a UP6 e a UP3 são líderes aí de baixa ocupação das cargas, vamos dizer assim, né? Então, elas trabalham muito tempo em alívio e que não gera valor agregado no final do mês em nenhum dos produtos nossos, né? Porque, como mostrava na tabela anterior, é ar que eu estou gerando e estou jogando para a atmosfera. E aqui seria o tempo que o equipamento está funcionando, porém não está fornecendo nenhum trabalho final ao sistema como um todo. Então, observando aqui, esse custo em alívio no mês significa R$ 45.310.
Pode passar, né? E aí, o outro ponto que a gente vem analisando é a questão de perdas por excesso de pressão. Então, quando a gente analisa até a tabela de referência do Procel em relação a boas práticas de ar comprimido, a gente vê que numa pressão de trabalho de 7 bar, uma diferença de 1 bar de pressão, seja para trabalhar com 6 bar ou trabalhar com 8 bar, nós estamos falando de um impacto, uma diferença de... Nós estamos falando de um impacto, uma diferença de aproximadamente 7% de consumo a mais, caso a pressão seja maior, e consumo a menos, caso a pressão seja de 1 bar de diferença para cima ou para baixo. Então, esse 1 bar representa aproximadamente 7% de um consumo maior ou menor, dependendo da aplicação do meu sistema. Então, ali, o que a gente definiu? Como boa prática, a utilização de 6 bar nos sistemas de 7 bar, 7, 8 bar que estão utilizando aqui, e no sistema específico de 12 bar lá da UP6, como 10 bar uma pressão ideal. Então, quando a gente analisa isso aqui e a gente vai calcular essa diferença que a pressão de trabalho traz, a gente vê aqui uma oportunidade de, por exemplo, na UP2, de redução de 2 bar na pressão de trabalho. Porque o que acontece? Por que eles já não trabalham hoje com 6 bar? Como a gente viu nos slides anteriores, o nível de vazamento de ar comprimido dessas áreas é muito grande. E o volume de ar também é muito grande. Então, o que eles acabam fazendo? Para conseguir estabelecer que no ponto final do meu processo eu mantenha uma pressão de 6 bar, eu preciso trabalhar na minha geração muitas vezes com 8, com 7 bar e meio, para conseguir que com toda a perda de carga, com o vazamento do sistema, a gente consiga chegar no ponto final com essa pressão aceitável. Além de gerar outros impactos, porque quando a gente analisa essa pressão de trabalho, isso aqui uma pressão de trabalho excessiva, de, por exemplo, 8 bar, reduz vida útil de equipamentos, eu aumento a quantidade de vazamento em mangueiras flexíveis, em conexões, em válvulas, em atuadores de válvulas, e muitas vezes isso pode até impactar no nosso sistema, de questão de, por exemplo, impactar no tempo de abertura e fechamento de uma válvula, impactar no tempo de atuação do pistão. Então, isso são, vamos dizer assim, causas raízes de problemas que muitas vezes acontecem no processo que a gente não consegue identificar no dia a dia. E aí, quando a gente vai analisar só essa questão do custo pela pressão elevada do sistema, né, então a gente está falando de mais R$ 27.000 no mês para a operação desse sistema. Pode passar, bem. E aí, quando a gente aborda tudo isso como considerações finais, o que a gente gostaria de deixar é que, somando todas as perdas relacionadas ao sistema de ar comprimido, e tempo de operação e alívio e pressão de trabalho inadequada, a gente obtém aproximadamente R$ 135.000 mês de desperdício. Então, todo esse desperdício que a gente está tendo, ou ele está sendo jogado para a atmosfera, ou eu estou até gerando outros problemas no meu sistema por estar com uma pressão de trabalho não ideal, vamos dizer assim, né? E a questão do tempo de operação em alívio para esses equipamentos. Então, quando a gente anualiza isso, a gente chega em R$ 1.619.000 de desperdício. Então, isso aí representa aproximadamente 5% do OPEX de energia elétrica do site em questão. Então, a gente está falando que 5% de todo, aproximadamente, né, 5% de todo o meu orçamento de energia elétrica para a companhia, para a unidade produtiva, a gente está simplesmente jogando para a atmosfera. Jogando para a atmosfera ou desperdiçando com ineficiências fabris. Isso aqui ainda a gente não está identificando, por exemplo, má aplicação, né, de uso de ar comprimido para limpeza. Então, quando a gente entra fundo, esse valor ainda pode ser um pouco maior. E o que a gente vê para cada um dos casos, por exemplo, a questão de vazamentos de ar comprimido. A gente identificou que a maior parte dos vazamentos de ar comprimido são em mangueiras flexíveis, em conexões, em atuadores de válvula, reparos de válvula, né? Que quando a gente vai comparar, o custo é muito menor eu fazer a manutenção desses equipamentos do que o valor que eu gasto com energia elétrica em si. A questão do tempo de operação em alívio desses equipamentos. O que a gente vê como oportunidade é a interligação dessas fábricas. Então, quando a gente vê o site ali como um todo, naquele slide que mostra o site, a gente observa que são vários barracões distintos entre si.
alguns desses barracões têm compressores com inversor de frequência. Eles fazem a modulação e permitem que a gente não entre ou opere tanto tempo assim em alívio. Então, os compressores de carga, eles fazem base para o sistema, eles operam a 100% do tempo, e aí o compressor com inversor de frequência, ele faz uma variação eficiente entre 33% e 100% da vazão nominal dele, sem eu perder a eficiência do quilowatt por metro cúbico. Então, eu garanto que o meu consumo de energia vai ser eficiente, eu vou estar gastando a quantidade de energia necessária, sem desperdício, para gerar aquela quantidade, aquele volume de ar. E com isso, a gente vê esse leque de possibilidades, né, para a implementação e priorização dos trabalhos, para que a gente consiga, porque com o ativo que eu já tenho hoje, simplesmente interligando eles, é lógico, eu vou ter um investimento de CAPEX, provavelmente, para fazer essa interligação, mas pelo valor de perdas que a gente tem no ano como um todo, é um valor que a gente consegue absorver e ter um payback rápido em relação a isso. E também a questão da pressão de trabalho é uma questão que eu, conseguindo recuperar a condição básica dos meus equipamentos, reduzindo a quantidade de vazamentos, é lógico, o 0% é algo praticamente impossível da gente conseguir numa planta desse tamanho. Mas o que a gente identificou como benchmarking como aceitável, né, é 4% de vazamento de ar. Então, a gente precisa realmente estabelecer um plano uma rota de inspeção, os planos de manutenções, para que a própria operação consiga abrir etiquetas de manutenção, ordens de manutenção, as notas, detalhamento dos materiais que precisam para corrigir os problemas. E aí, evitando esse desperdício de R$1.620.000 praticamente aí. As referências bibliográficas que a gente utilizou, então, é o manual de ar comprimido, né, que eu mencionei da Metalplan, sistema de carga controlada de redes de ar comprimido também, e o manual de ar comprimido do Procel. Então, eficiência energética em sistemas de ar comprimido. Então, a gente identificou que existe um material muito legal em relação a boas práticas e tudo mais, e a gente utilizou todo esse material para fazer parte do nosso trabalho, né? E uma metodologia, vamos dizer assim, para a gente seguir e conseguir identificar essas oportunidades. Obrigado, então é isso. Acho que eu com o Vinícius, a gente tentou trazer uma parte mais prática de qual é o real impacto, ou o que o nosso trabalho como gestores de energia e eficiência energética pode realmente trazer de ganho em uma indústria, né? E isso porque a gente analisou apenas um dos sistemas da planta. Então, muitos desses processos fabris tem sistemas de ar comprimido, sistemas de água gelada, sistemas de bomba de vácuo, torres de resfriamento, sistemas de refrigeração com amônia ou qualquer outro gás, que também existe toda uma questão de boas práticas, de condição básica dos equipamentos, de melhor condição de operação, que pode ser abordado e abre um leque imenso aí para a gente em relação à eficiência energética e gestão de energia como um todo, né? E melhorar a eficiência fabril também, né? Então é isso. Obrigado.